Tá gravando. Oi, Luciana, acho que tá gravando. Está. Sérgio, tudo bem? Como vocês estão? Essa é a primeira vez que a gente se fala por vídeo, né? Vou dar umas orientações para vocês. Primeira coisa, papel e caneta em mãos, tá? Por que vocês vão botar papel e caneta em mãos? Anotar dúvida, objeção, alteração. Porque pode ser que venham as ideias aqui para vocês enquanto estão assistindo o vídeo, as dúvidas, ou então vocês responderem uma pergunta que eu venha fazer aqui no vídeo, anotem, para não esquecer depois de passar para mim, tá? Outra coisa, acompanha meu mouse, ó. Tá vendo ele aqui na tela? Tem hora que ele é uma setinha, tem hora que ele é uma mãozinha. Eu uso ele para apontar detalhes para vocês. E outra coisa, não reparem na minha dicção. Eu falando, ok, tá. Palavra de afirmação como se estivesse aqui na minha frente, porque de fato eu imagino vocês na minha frente. Porque durante essa apresentação, eu visualizo as possíveis dúvidas, objeções, aprovações, porque até o que eu quero, depende de vocês acolham, eu tenho que mostrar o pró e o contra, tá? A gente vai falar de pontos críticos da proposta, porque aqui é o primeiro passo, é o começo de tudo, para a gente saber que caminho que a gente vai seguir. O estudo de layout, a gente está nessa fase aqui do projeto, ó, tá? Está aqui, estudo de layout. Estudo de layout é isso aqui, ó. Primeiro vocês recebem a planta situação atual, que é o ambiente de vocês como está hoje. A gente seguiu exatamente aquela planta que nós recebemos, tá? E depois a gente vai para a planta de proposta, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo o nome da planta? É planta de proposta. Estudo de layout é o envio disso aqui, até aqui. Que é a planta baixa. É a visão do ambiente de cima e eu setorizando para vocês os móveis internamente. Sim, qual vai ser a posição da cama, do roupeiro, da mesa, da geladeira, do sofá, pra gente ir alinhando, tá? Então, isso é importante, porque aqui nessa fase a gente não tá falando de beleza. Lembrando que beleza importa. Mas não a gente tá falando de beleza, porque aqui o foco é a gente pensar na forma e função do espaço e armazenamento. Por quê? A gente vai pensar o que é para guardar o quê? Porque nada adianta eu fazer um projeto bonito e depois, quando vocês se mudarem, vocês não terem a quantidade de armários ou o tipo de armário necessário para vocês fazerem o armazenamento. Né? Aí fica aquela casa sempre bagunçada, porque não cabe tudo que minimamente necessário para vocês armazenarem, tá? Então, a gente tem que pensar na organização, armazenamento e na circulação desse espaço. Então, por isso que eu não apresento só isso aqui, né? Que também tem essa planta com medidas, que nesse primeiro momento é uma planta muito poluída, porque tá tudo numa prancha só. Daqui para frente, depois que a gente ultrapassa essa fase de layout, tudo que eu mando é por ambiente, para ficar fácil. Então, ao invés de ser uma planta do quarto assim pequenininha, é uma planta grandona. Então, essas medidas aqui do quarto vão ter muito mais medidas, de forma mais clara e mais ampliada. Isso ambiente por ambiente. Então, quando eu mando a próxima fase, seja planta técnica, seja 3D, vai ser sempre por e-mail e cada ambiente no seu e-mail. Para não ter falha de comunicação, para ficar tudo muito claro, tá bem? Então, eu mando isso aqui, ó, que tá aqui o nome de vista, que é um croquis, para vocês terem noção de volumetria. Então, não é a cor que eu tô botando, gente, não é essa cor que eu escolhi, não é esse móvel, tá feio. Aqui é esqueleto. Aqui o que eu quero que vocês entendam é, tem cadeira. Vocês podem ver que a imagem fica até um pouquinho meio distorcida, né? Porque é só uma ampliação da elevação. É muito básico. Então, assim, aqui, Michele, o puff é azul? Não, é só pra você entender que ali a ideia é ter um puff. Vocês entenderem que ali vai ter uma cama e na frente é a TV, que vai ter um móvel. Então, tá tudo muito cru. Porque muitas vezes, só pela planta baixa, assim, ó, o cliente não tem noção da volumetria, da sensação do espaço. Você vai dar uma sensação de estar mais apertado, de estar mais amplo. Então, por isso que eu mando essas elevações, mesmo que bem cruas, assim, feia mesmo, que não tem nada, é tudo básico. Depois você vai olhar isso aqui e falar assim, calma aí, o meu armário, minha cozinha não vai ter armário? Vai ter. É porque agora eu não estou me importando com a marcenaria, eu me importo com a bancada. Se a bancada vai ser esse tamanho, se vai ficar nessa parede, tá? O foco é o que é estrutural agora. E o móvel solto visível, não uma marcenaria detalhada. Mas a gente sabe que vai ter armário embaixo dessas bancadas. Então essas imagens são básicas. Assim como o tamanho do tijolo que você vê aqui, eu sei que não é o real daí. É só porque eu peguei o que estava no próprio programa, tá? E a gente vai ajustar esse tamanho, porque o tijolo ecológico é maior. Então a gente ajusta esse tamanho para ficar proporcional na imagem que a gente vai criar futuramente, tá? E como eu falei, a gente vai testar se a gente mantém essa cerâmica ou se a gente vai pintar de branco, tá bom? Então aqui, ó.
Então, você viu que são vários ângulos, né? Alguns ângulos do mesmo ambiente. No 3D são muito mais ângulos. E eu vou entrar no arquivo, porque eu vou conversar com vocês passeando por dentro da casa, que vai dar uma visão bem melhor, tá? Ó, eu vou entrar na casa, que é a visão externa. Hein? A gente vai entrar por essa casa. Ó, tá? A gente vai entrar nela, que vai dar muito mais segurança para vocês analisarem o que eu tô falando, tá bem? Tá? Então a gente vai entrar no ambiente. Importante sempre que vocês leiam essa introdução aqui, tá? Importante. Por quê? Como vai funcionar o retorno de vocês? Gente, vocês vão poder pedir alteração, tá? Isso aqui não é uma sentença, lembrem disso. Mas aqui eu informo, por exemplo, dúvida no WhatsApp, tá? Teve dúvida, vai me chamar no WhatsApp, porque é muito mais rápido a gente tirar. Porque não adianta você me dar retorno com dúvida, né, no e-mail. Tirou todas as dúvidas no WhatsApp. Deixa aí o que você acha disso, então é isso, vamos alinhar, tá, então é isso, fechei. É isso que a gente quer. Você vai mandar um e-mail para mim com as alterações que vocês desejam. O que vocês aprovaram não precisa citar no e-mail. Vocês só vão colocar no e-mail que vocês querem alterar, tá? E vocês podem pontuar. 1, 2, normalmente separa por ambiente, Michele, cozinha, quero mudar isso, isso, isso. 2, sala, quero mudar isso, 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 tá? Mas as dúvidas, para vocês tomarem essa decisão, me chama no WhatsApp. A decisão tem que vir por e-mail. Primeiro, sem o e-mail, a gente não consegue dar andamento no projeto. Ficar mandando informação solta no WhatsApp é uma loucura, porque depois fica coisa perdida. O e-mail a gente tem registrado, tanto para mim e para você, o que foi pedido de alteração. Então, eu não fico perdida nas informações, tá? Manda para mim. Então, e se debruçar sobre o projeto, avaliar a minha explicação, ver as imagens, assistir o vídeo e pensar em como será essa rotina de vocês. Eu sei que aqui vai ser provavelmente uma nova rotina de vida, né? Sai de São Paulo para Santa Catarina, mas vocês já moram juntos, vocês já sabem que é uma vida de casado, vocês já sabem que é morar vocês dois sozinhos já há um tempo. Por quê? Porque é diferente de um casal que vai morar fora da casa dos pais a primeira vez. Então não sabe um monte de coisa, vai montar uma rotina nova, vai entender, vai replicar umas coisas dos pais e talvez depois com o tempo vai mudando. Vocês não, vocês já sabem o que funciona. Coisa básica, cesto de roupa suja. Tem gente que gosta que tenha dentro do banheiro, tem gente que nunca bota dentro do banheiro. Eu não gosto de ter dentro do banheiro, porque eu pego a roupa, já tiro e boto na minha lavanderia. Mas se é a minha casa, é certo? Não sei. Na minha mãe não é assim. Na minha mãe sempre teve cesto de roupa suja no banheiro. Ou pusada, né? No banheiro. Então tinha ali um cesto no próprio banheiro e depois se recolhia. Né? Normalmente minha mãe tirava no dia seguinte mesmo. Mas assim, pra mim, pro meu marido, eu não vejo sentido. Entendeu? Porque tirou, já desço e já boto lá. Então isso é muito de cada família. Então essas coisas pequenas, quando vocês veem o projeto, vocês têm que analisar. Né? Porque isso quem decide é o cliente. O que funciona para a rotina de vocês. O que tem sentido. Tá? E cada família tem a sua rotina. Então vamos lá. Aqui a entrada, né? Aqui a ideia é que vocês querem pintar de amarelinho. Eu só deixei a ideia do tijolinho. A ideia é que vai entrar amarelinho. Aqui a cobertura, né? O telhado. Tudo mais. Vamos entrar primeiro, eu vou falar da sala e da cozinha. Se o vídeo começar a ficar muito longo, eu vou fracionar ele. Eu vou dividir ele em 2 para mandar para ele ficar mais leve, tá? Esse vídeo, se você está assistindo, você sabe, só dá para assistir pelo computador. Você tem que baixar ele, tá? Você vai receber um link ali. Não adianta só você ver o link, visualizar ele. Você tem que baixar para o seu computador. Porque depois de 3 dias ele some. Então você tem que baixar para o seu computador, porque esse vídeo é seu para sempre, tá? Vamos lá, vamos entrar. Sala. Assim que você entra, você vai ver. A altura da casa eu ainda não sei. Não tem isso em nenhuma planta. Eu imagino que sejam 3 metros. Mas isso é uma coisa que anota aí que eu preciso que confirme. Qual vai ser a altura? O pé direito, né? O telhado e o forro, né? Então aqui a gente tem telhado e dentro dos quartos é forro PVC. A que altura vai ficar isso? O forro vai terminar, o pé direito. Anote aí para perguntar ao construtor. Tá, o meu forro de PVC branco, nos cômodos que tem forro, vai ficar 2,70 do piso ou vai ser mais? Né? Provavelmente não será menos, porque é casa. E aqui, o pé direito, o telhado, a ideia é que fique em 3 metros, 3,50, 3,70, só para a gente ter uma projeção ainda mais real. Eu botei aqui o que normalmente a gente vê em casas, tá? Então, entrando. Deixa eu só afunilar mais a imagem aqui, para a gente ter uma imagem mais
Próxima. Ó, quando a gente entra, essa imagem que a gente vai ter, tá? O que acontece? Aqui eu rebolei. Por quê? Eu tinha jogado o sofá para cá e a TV para cá. Mas essas janelas são um problema. Porque o que acontece? Eu não tenho o peitoril delas. Eu tenho a largura, a posição que ela está na parede, mas eu não sei a quanto ela vai ficar do piso. Mas normalmente, esse tipo de seteira, deixa eu ocultar aqui o sofá para vocês verem. Maxiar, né, ou seteira, ela não fica muito longe do chão, tá? Ela fica em 35, 40 do piso. Porque, ou eu não sei se ele vai trabalhar sem alinhamento com outra janela, isso vai muito para cima. Tá? Fica assim. A questão é, a TV aqui é muito mais complicado. Porque, olha só, eu preferia até a TV aqui, que eu acho que deixa a sala mais leve. A TV aqui e o sofá para cá. Tá? Nesse recuo, eu aproveitaria esse recuo. Mas como é que a gente vai botar a TV na parede com essas janelas? E a TV no REC... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês verem como é que ficaria, né? A projeção da TV. A TV. A TV na parede não rola, tá vendo? Independente do lado que for, eu não posso botar a TV aqui, né? Não tem sentido. Tem que ficar mais ou menos centralizado no sofá. O dela fica centralizado. No REC não dá. Na parede não dá. No REC ela fica mais ou menos aqui. Ela sempre vai ficar na frente dessas seteiras. Não é o ideal, tá? O que pode ser feito é jogá-las para o lado. Seja tanto tendo sofá ou a TV. Depende primeiro de onde vocês querem a TV, tá? Jogá-las para o lado assim. Teria mais sentido. E a gente tem um REC aqui, ela na parede, porque eu ganho um espaço mais confortável para essa área aqui das banquetas. E o sofá viria para cá. Que isso foi a primeira coisa que eu fiz, tá? Mas eu falei, cara, eu não sei se vocês vão querer mexer, porque mexer com a... Não sei se ainda dá tempo, né? O sofá viria para cá, ó. Tá? Aí que eu poderia ter uma poltroninha aqui no canto, a mesa lateral viria para cá, enfim, a gente realinharia isso. A TV aqui e o sofá aqui. É claro que eu reposicionando tudo, chegando ele mais pro canto, tem uma mesinha de canto aqui e tudo mais, tá? Pensando também, cuidado com esse estrangulamento, alinhar. Só que eu vi que mexer talvez com essa seteira seja um problema, então deixei o sofá aqui. Só que essas janelas vão ficar atrás do sofá. É claro, gente, que dá para eu chegar o sofá para frente, tem uma persiana ali se vocês quiserem, porque esse tipo de janelinha, normalmente as pessoas não botam persiana, né? Mas se você quiser ter por algum tipo de privacidade, Michele, aqui eu tenho um ângulo que o muro não é tão alto, tem um ângulo que eu perco a privacidade da minha sala, eu preciso ter uma persiana ou uma cortina. Esse sofá vai ter que ficar mais afastado da parede para essa cortina descer e essa persiana também. Não vai dar para ter quadro, né, aqui, mas fica mais ou menos isso, é porque eu tirei agora as janelas do lugar, tá vendo? Então, as janelas aqui, eu ainda prefiro o sofá do que a TV. Ou então vai ficar a TV em cima de um REC e atrás as janelas. Fica meio estranho, mas funciona também, tá? Então, digamos que a gente mantenha isso aqui. Só um computador, o arquivo travou aqui, tá carregando, tá vendo? Ó. Deixa eu botar ele pro chão, porque o sofá começou a flutuar. Digamos que a gente mantém ele aqui. Deixa eu tirar essa televisão. Ó, então, entramos. Essa visão que você terá. Tá? Oxe, o cursor saiu. Do lado de cá, ó. Logo na entrada, eu vou ter um local para os sapatos para encaixar. Não são muitos, são 3 pares. Eles ficam encaixadinhos aqui no piso. Você coloca ele aqui, faz a troca. Eu tinha até perguntado a você se você queria esse local da troca de sapato aqui fora, que também é uma opção, tá? Mas com chuva de vento vai molhar. Sem ser chuva de vento, não molha. Local, uns cabideirozinhos para pendurar um casaquinho, porque chove, né? Mas não é um local de acúmulo de roupa, é só um local, um apoio para uma bolsa, até para uma visita também. Pra cá,
o ar-condicionado, que já tem uma projeção de ponto de ar aqui, a TV, botei uma poltrona, que eu gosto muito de ter de alguma forma ter uma proposta assim, de alguém sentar em frente ao sofá, para conversar, para ter uma proposta mais estar. Quando a gente não tem esse tipo de poltrona, fica todo mundo sentadinho lado a lado, né, igual Miss. Assim, me incomoda um pouco o diálogo dentro disso, mas funciona para ver TV, tá? Aí eu ainda vou, lembrando, gente, aqui você vai falar assim, Michele, mas o abajur é verde? Não, aqui eu só joguei pra você entender que ali vai ter uma mesa lateral e um abajur, tá? A mesa, a poltrona listrada, não é nem essa poltrona, eu só botei pra você entender que a ideia é ter um local para alguém sentar. É só pra você dizer, Michele, eu quero. Não quero. Prefiro ter um rack aqui, tá? Inteiro. Porque aqui o que eu pensei, tem uma outra mesinha aqui de apoio, tem uma prateleira aqui em cima onde eu boto o aparelho de TV, a TV aqui flutuando nessa parede, sem móvel embaixo, tá? Mas não, Michele, eu gosto da ideia de um rack embaixo, a gente coloca. Aqui eu botei um carrinho que vai ser tipo um local de bebida, para bebidas quentes, tá? Botar um carrinho pequeno, um carrinho de bebida bonito, não é esse aqui feio, tá? Na sala, um tapetinho, um sofá bonitinho, confortável e com puff. Que esse puff, a ideia é que ele seja reto, porque você consegue apoiar uma bandeja com um copo para botar um petisco, uma bebida, para esticar a perna para ver um filme. Ele vai ser uma peça puff, mesa de centro, tá? Então ele tem que ser plano, retinho. A mesa lateral, aí vai ter uma luminária, tudo mais, então tem que ter tomada do lado desse sofá, né? Tomada dupla para ligar um celular, para botar, acender um abajur. E a gente vai ter o quê? Uma bandejinha aqui para a pessoa quando chegar apoiar a chave, apoiar fone de ouvido, aquela coisa de chegou em casa, apoiar a chave do carro, chave de casa, também. Eu acredito que vocês também devem colocar uma fechadura eletrônica nessa porta, né? Mas é chave do portão, tudo mais, chave do próprio carro. É local para setorizar isso, tá bem? Já que a gente não tem um aparador assim na entrada. Vindo para cá, a cozinha. A gente tem uma coisa que essa porta, ela não me deixa espaço, ó, para eu começar a bancada direto nela. Porque a bancada nessa profundidade aqui de cozinha não existe. Então a bancada vai começar afastada, né? Porque eu não posso encostar essa pedra na porta. Isso me incomoda um pouco. Eu teria uma porta menor, tá? De 2 folhas, de repente, ou 4 folhas mesmo, um pouco menor, que eu sei que é bom ter uma abertura grande, mas essa é uma solução. Porque se eu encosto aqui, ó, que é o que eu prefiro, ó, vai ficar essa pedra batendo na porta. Eu não acho legal, tá? Outra opção também é botar um fechamento lateral assim, ó, aqui. Igual tá aqui. Tá vendo? Que essa pedra tem essa descidinha aqui. Então eu botei com e sem para você avaliar. Que essa descidinha na cozinha também a gente coloca. Se não fica sem, a gente começa com a modulação. A gente vai ter armário embaixo da bancada e em cima daqui também, tá? Não vou até o teto, obviamente, baixo, mas aqui só para você ver que vai ter um depurador, o cooktop de 4 bocas aqui, o forno, o seu forno aqui. Então essa bancada tem que ser profunda, principalmente quando a gente tem forno embaixo, né? Esse forno ele pede uma profundidade mínima para se trabalhar. Então essa bancada está com 60, que é o tamanho de bancada que eu uso atualmente, tá? Entre 60 a 65. Prefiro até 65, na verdade. Aqui uma cuba grande, aí torneira, dosador. Essa cuba eu centralizo com a janela, que é a minha preferência, para dar uma harmonia de simetria no espaço. E a gente vai ter armário aqui, tá? Vai ter armário, vai ter gaveta, porta-tempero, tudo isso. É porque agora não é momento de marcenaria. É momento de decisão de bancada, se ela vai ser assim, tá? Bancada de pedra clara, granito nacional. Fiz essa península, tá? Que aqui embaixo a ideia não é ter armário, é ser vazada mesmo. E a gente tem as banquetas aqui na altura certa, porque essa península está da altura de uma pia, que é 90 centímetros, então essa banqueta não é super alta. Eu não acho confortável banqueta muito alta para sentar, principalmente a gente, mulher, eu acho ruim. Mas para fazer uma refeição e tal, do dia a dia, tá? Já que aqui dentro a gente não tem mesa de jantar. Pro lado de cá, o que eu fiz? Isso aqui eu ainda vou criar a modulação, tá? Você deve ter olhado e falar, meu Deus, ela vai soltar um micro-ondas e embaixo não tem nada? Calma, não é isso. Teremos armário aqui embaixo, teremos armário em cima da geladeira, a gente vai ter uma composição de marcenaria abraçando esse micro-ondas, tá? É só para simbolizar que essa bancada aqui, a ideia é que a gente tenha um local
para o elétrico que você usa diariamente, que é a sua cafeteira e air fryer, ou uma panela de arroz, uma panela elétrica, aquilo que usa muito, fica ali, o restante fica guardado. E a geladeira da Midea, que você tinha comentado, que é uma side by side, tá? O ideal é que ela fique aqui no canto, porque ela é uma proposta pesada visualmente, né? Ela tem uma lateral profunda. Então, se eu boto aqui, isso visualmente fica muito pesado. Então, a gente joga sempre ela mais profundo, tá? Então, só pra você entender a disposição de cozinha. Se isso funciona pra vocês, tá bem? Isso é importante. Agora, vamos lá. Ó, planta baixa, você já viu aí, né? Vou botar essa planta assim, ó, tá? Então, esse trânsito aqui vem pra cá. Michele, quer inverter o lado? A gente inverte. Michele, quero isso aqui menor, só para 2 banquetas. Meu filho, quando vem, a gente vai sentar mais lá fora mesmo. Não precisa, a gente faz para 2 banquetas, tá? Não acho que valeu a pena criar uma ilha com cooktop aqui, foi muito apertado, não funcionou, tá? Vindo pra cá, ó, eu dei uma viajada no gourmet. Aqui, mais uma vez, vai ter armário embaixo, vai ter armário embaixo, vai ter armário em cima. Você mandou pra mim umas referências de espaço gourmet que não tinha armário em cima, tinha mais prateleira. Eu também gosto mais de prateleira. Mas eu acho que você vai precisar de mais armário em cima. Porque aqui a gente não vai conseguir ter tanto armário, tá? E você ainda tem um enxoval, porque eu gosto sempre de deixar do lado de fora, um enxoval do lado de fora. Tipo assim, pra evitar que as pessoas fiquem entrando mesmo. Talher, prato, copo, gamela, que usa aqui fora, fica aqui fora. Mas eu ainda acho que aqui fora vai dar um pouco de suporte para essas coisas lá de dentro. Sabe, travessa maior, que usa pouco, aquelas coisas. Então, esse armário superior, é só você falar para o Michele, não, pouca coisa, não vou ter muito armário. Então, ao invés de armário, vai ser prateleira ou prateleiras, tá bem? E aqui é a proporção daquela churrasqueira, que vai ser aquele modelo de churrasqueira com cooktop, eu sei, né? Maneiríssimo, que é esse aqui, esse estilo, né? Eu fui lá no site do fornecedor que vocês me passaram. Então, ela é grande, ela tem 1,5 m, tá? Então, eu vi, claro que vai ser do outro lado, mas só porque eu peguei as medidas um pouco da questão técnica dela. Então, cor, tudo isso a gente vai definir. Então, aqui é a projeção dela. Essa churrasqueira tem 1,5 m. Então, o que me sobra aqui, eu não botei... eu botei essa pia um pouco mais afastada, porque eu gosto de ter uma área de banca seca de apoio para o churrasqueiro. E para cá, área molhada. Embaixo, a cervejeira, a gente vai ter armário embaixo, tá? Eu gosto de eu pedia um ponto de iluminação nessa parede atrás da churrasqueira, para vocês precisarem de alguma coisa elétrica aqui dentro. Tem luz dentro dessa churrasqueira, então tem que ter ponto elétrico para ela, tá? Vindo para cá, eu construí essa península, essa ilha, isso aqui de fato é uma ilha, que vocês podem deixar um ponto no piso, que depois vem, né, a gente puxa, cria um armáriozinho, alguma coisa, para ligar um cooktop elétrico, você tem aqui fora, ou você pode só ter uma tomada de piso e ter uma tomada para acionar o cooktop de uma boca elétrico, que é de tomada, portátil. Vai deixar um ponto no piso. Tá, tipo isso aqui, tá vendo? Por que eu gosto de ter um cooktop externo? Tá aqui do lado. Mas tem gente que gosta de fazer alguma coisa que se incomoda com o cheiro. Por exemplo, fritar um camarão. Eu não gosto de fritar dentro de casa, então frita aqui fora. Gordura mesmo, fazer alguma coisa com um cheiro forte e tal. Isso é só uma sugestão. Você vai fazer? Se não vai fazer, não vai botar cooktop, tá? Eu, por exemplo, sou de uma coisa assim. Eu amo peixe, eu amo frutos do mar, né? Mas uma coisa que eu não enjoo é peixe. E eu sou de outra pessoa assim que eu não como peixe frito, mas se fosse, né, aqui em casa, quando vê o pessoal faz a parte frita, aí tem uma parte cozida, outra de forno. Fica o cheiro, até de um bife, se você fizer, né? Um bife selado e tal. Fica um cheiro de carne absurdo na casa. Mas, gente, 24 horas ou até menos esse cheiro sai, se a casa for bem ventilada. Eu não surto com isso. É cheiro de comida, sai, frio. Tem gente que enlouquece. Eu tenho cliente assim, não, eu não faço peixe em casa porque eu deixo de peixe na minha casa. Então, assim, você tem que entender qual é a sua dor. Pra você, ok, fritar um peixe de casa, ficar o cheiro do peixe depois sair, usando aqueles truquezinhos, né, o vinagre, não. Eu vivo com isso tranquilamente. Tem gente que não. Então, se você surta com isso e pra você cheiro é uma questão, é bom ter um cooktop aqui fora. Pra fazer essa coisa que tem mais cheiro, né? Então, é muito comum a gente ter um cooktop lá de fora pra isso, tá?
Então, pode ser esses duas bocas embutido na bancada, pode ser um modelinho portátil, você, se não conseguir botar a tomada aqui, liga ele aqui mesmo, usa e depois guarda, tá? O que não dá é para ter nessa bancada um cooktop fixo, porque aí você vai perder a área de apoio, aí eu acho ruim, tá? E aqui eu criei o que os homens adoram, que aqui é um apoio do churrasqueiro, que ele vai, aqui ele deixa a carne que vai pra grelha, e aqui tá picando a carne, batendo um papo, né? Falando de catarinense, meu amor. O sul é churrasco. Então, assim, um apoio. Aí o Sérgio vai ter que dar muita opinião aqui. Porque pra ele, não, besteira, não preciso disso. Não faço, porque eu acredito que seja o Sérgio que faça o churrasco, né? Não vai ser você, não. Ou não, basta ter um carrinho de apoio, Michele. Além da pia, ou não, só a pia me atende, eu sou um cara super organizado. Ou então pode ser um carrinho. Não. É porque aqui é churrasqueira portátil que eu botei para um cliente. Achou? Tá vendo? Um carrinho assim de apoio, que você pode movimentar quando quiser, avaliar. Isso aqui é uma coisa que os homens adoram, né? Banqueta perto do churrasqueiro. Tá ali beliscando, batendo papo, bebendo uma cerveja. Botei já mostrando onde vai ter lixeira. E fiz uma mesa aqui. Essa mesa pode ser uma mesa só de cadeira, pode ser uma mesa com banco e cadeira. Eu não faria muitos bancos. Por exemplo, banco, quem gosta é adolescente e criança. Homem também gosta um pouco. Eu detesto ficar sentado em banco. Porque churrasco, no Brasil, não é sentar, comer e sair. É o dia inteiro. Cara, o dia inteiro, meu bumbum nesse banco não dá conta. Minha coluna vai pra... Não dá. Eu quero conforto. Então eu gosto de uma cadeira com encosto. Se tiver braço, melhor ainda. Tá? Só que quando a gente pega a cadeira com encosto com braço, vai aumentando os tickets, tá? Mas eu acho melhor. Eu adoro sentar numa cadeirinha com braço, ficar ali relaxado, tá? Então isso aqui funciona muito bem, que agrada a gregos e troianos, e a gente ganha um pouquinho mais de espaço quando é banco. Sentam mais pessoas, né? Porque aqui, se eu botasse só cadeira, sentam menos pessoas. Com banco, sentam mais pessoas, tá? Aí eu simbolizei mais ou menos onde eu acho que vocês vão colocar rede, mas isso aí vocês vão ver no local. Planta. E eu me meti um pouco pro lado de cá. Você nem tinha pedido nada aqui. Mas se você quiser botar, criar um lounge, nem precisa ser com essa poltrona, só sofazinho, né? Você pode, ó, não ter poltrona, só ter um sofá com um pufão na frente ou uma mesa de centro. Eu gosto de coisa que dê pra esticar a perna, tá? Então uma mesa de centro de madeira de demolição, que ao mesmo tempo que você pode apoiar um drink, pode esticar a perna. Uma mesinha lateral. Eu gosto disso aqui, tá? Eu adoro estar no churrasco, depois de comer, eu posso sentar aqui e ficar batendo papo. Um sofá gostoso, sabe? Curtindo mesmo. Eu gosto bastante. Olhando pra fora e tudo mais. Essa aqui é uma coisa que, obviamente, você pode avaliar depois. Esse tecido... Não. Só botei pra você entender volume, tamanho, tá? Se vale a pena ter um poltrona ou não. Se precisa ser... Podem ser 2 poltronas ao invés de um sofá, tá? Só pra você entender que eu acho que ali rola um lounge. Deixa eu ver se tá gravando. Está... Tá. No mesmo, filho, esse programa eu tô falando, a ver se ele trava. Então, ponto crítico. Isso aqui. O que vocês vão decidir? Como é que vai ser essa sala? Outro ponto crítico. A posição que eu botei a cuba, para você ter bom espaço do lado e do lado aqui, tá batendo bem em cima de uma tomada que eles projetaram. Tá? Isso não pode. Ou a gente mata essa tomada ou tenta movimentar ela de um lado para o outro. Tá? Então, tem que ter tomada aqui embaixo para cervejeira. Se vai ter outras tomadas, tem que ter uma tomada aqui em cima, obviamente. Tem que ter a tomada que vigia aqui atrás, tá? Pra cá. Outro ponto crítico. Que hoje eu vi que eles projetaram tudo pro lado de cá. Tá? Mas esse espaço aqui que foi deixado... Aqui, ó, essa paredinha aqui não dá para encostar a bancada aqui, tá? Então, ele vai começar aqui mais curtinho. Pode ser também do lado contrário, tá? Só que ele me limita a ter armário em cima da pia. Porque se eu jogo para cá, eu consigo ter mais armário. Aqui não. Se eu boto a bancada para cá, eu não consigo ter armário em cima da pia e não consigo ter armário nessa parede. Porque não dá para ter armário aqui e a bancada aqui, né? Não tem esse espaço. Então, por isso que eu mudei de lugar. Então, não sei se ainda dá tempo de mudar. Senão, a gente muda isso de posição, mas você perde esse armário, tá? Esse é o ponto crítico. Então, vamos falar aqui. Entrando, ó. Entramos, tá? A gente vai criar uma base para essa lavadora subir.
E a gente vai criar uma área também de sustentação para essa lave seca. Existem modelos que as duas podem ficar uma em cima da outra. São prontas para isso. Normalmente padrão americano isso, tá? Então, essa distância do piso não pode ser muita, porque isso aqui também não pode ficar muito alto, né? Então, normalmente, isso aqui tem que ficar no máximo 1,40, 1,50. Porque você consiga mexer esse botão a 1,60, 1,60 e pouco. Só você pegar, se você tem 1,60 m, você estica o braço até mais ou menos uns 30 centímetros a mais, né? 1,60 m, bota aqui mais 30, mais ou menos isso. Então você tem que fazer mais ou menos essa conta, se estica para variar, porque os botões ficam aqui no alto. Então a gente tem que escolher o eletro para fazer essa conta certa, tá? Então eu fiz assim, ó. Aqui abre a porta, tem que deixar o espaço. Criei uma bancada com tanque inox embutido. Aqui embaixo, você pode ter só prateleira, nem investido em armário de marcenaria, pode ser uma cortininha bonita e prateleira. Porque aqui embaixo você vai colocar pano de chão, balde, coisa mais bruta, né? E no armário você guardaria produtos de limpeza, apoio de ferramenta, de repente, aquela coisa meio área de serviço, lavanderia, um pouquinho de depósito, já que você ainda não tem um depósito construído depois. Eu acredito que depois no terreno vocês vão construir um depósito. Para um armarinho guarda tudo, então vocês vão desafogar aqui um pouco, para ficar uma escada maior e tudo mais, tá? E aqui eu botei um cantinho para vassoura, uns ganchinhos para deixar a vassoura aqui. Então, Michele, não dá realmente para mudar. Deixa eu pegar isso aqui. Tá? Isso aqui tem que vir para cá. E elas vêm pra cá. Tá? Não dá pra ter esse armário aqui. Esse aqui fica assim. Mudei bem grosseiramente, tá? Mas só pra vocês verem. Essa torneira vai lá pra parede. Como é que ficaria? Ó, a marcação da porta abrindo aqui. A bancada ficaria aqui e as máquinas pra cá, tá? Shelly, dá pra ter o tanque e as máquinas lado a lado? Não, se isso aqui tá do mesmo tamanho, não dá. Daria se eu tivesse um espaço que eu conseguisse botar pra cá, a não ser que esse aqui era um tanque de louça, sem ser de bancada, e uma máquina do lado da outra aqui. Tá? Isso também é o mais básico. Ainda mais que a gente tem um ralo aqui também, né? Ó. Deixa eu botar aqui pra baixo, que mexer assim é ruim. Vai. Tá? Outra opção é isso aqui. Só que pega em cima da janela um pouquinho. Não, dá pra chegar mais pra cá. Se isso aqui ficou exatamente como tá, vai rolar. Ou então, vem aqui pro lado. É porque, ó, isso aqui, se fica uma do lado da outra, eu tenho que salvar a abertura da porta. Dá pra ser isso aqui, ó. Tá? E a pia, essa torneira, deixa eu só apagar ela pra não ficar confusa nas costas, ela vai ficar lá. Tá? Esse é um ponto. Ou, não, Michele, eu não quero em cima, não. Eu quero uma do lado da outra. As duas elevadas. Só que eu não consigo ter pedra pra cá. Então aí daria um tanquezinho de louça comum, porque ele é menos profundo. E tentar encaixar um tanquezinho aqui, tá? Porque não dá pra encostar muito aqui, ó. Porque não tem espaço. Então daria um tanquezinho pequeno de louça. Só que eu não consigo ter muito armário. Porque eu não posso ter armário aqui, porque você tem que ter espaço para entrar aqui. Eu posso, no máximo, ter armário no final da parede. Ó, pode ter um armário aqui, bem pensado, tá? De forma coisa.
Uma opção. Porque eu não consigo ter coisa uma em frente à outra, tá vendo? Porque aqui é um corredor. Então, são muitos pontos. É pensar o que é possível e o que vocês querem. Tá bem? Vamos lá. Agora vamos pro lavabo. O lavabo não tem muito o que fazer, né? Só botei aqui a ideia que não vai ter armário em cima, vai ser um espelho, pedir ponto de iluminação já aqui, que a gente consegue brincar. E também, normalmente, eu não boto armário embaixo do lavabo. Eu boto uma prateleirona, que pode ser ou de granito ou de madeira, que aqui a gente bota um cesto e tudo mais, tá? Ducha higiênica, que é uma coisa que eu gosto de ter, aí você tem que avaliar se terá ou não. Aqui é a básculazinha, o restante vai ser decoração, não é tanto layout, né? Porque a gente não vai mudar o layout do banheiro. Então esse é um ponto. Agora eu vou entrar mais dentro da casa, mas eu vou fazer um segundo vídeo, porque esse vídeo tá muito longo, tá? Eu gravo já. Beijo.